Convosco. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Uma história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualasses a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós pegamos esse texto do Evangelho, depois, como filhos da Revolução Francesa, filhos do capitalismo que a gente também pode achar que Jesus está sendo injusto. Como assim? O cara trabalhou o dia inteiro e ganhou o mesmo que aquele que ganhou 1 hora, que trabalhou 1 hora, mas na verdade Jesus está mostrando o quanto que Deus é bom. Terminou o Evangelho dizendo assim: Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? No tempo de Jesus e um pouco antes, lá pelo ano 300 antes de Cristo, vai surgir uma turma na Bíblia, um povo na Bíblia, chamado Anauim. Anauim eram os pobres de Javé, os pobres do Senhor. Jesus e Maria e José faziam parte dos Anauim. Os Anauim, eles dependiam e sabiam disso, exclusivamente de Deus. Nós, hoje, por exemplo, a gente não tem a noção exata do quanto que Deus é providente na nossa vida. A gente acha, por exemplo, que o trabalho que a gente tem, o salário que a gente tem é fruto nosso, do nosso esforço. O fato de sermos contratados, de ter CLT, de ter carteira de trabalho, de ter isso, de ter aquilo outro,
nos dá um tipo de segurança que faz com que a gente se esqueça que o trabalho e o salário vêm de Deus. E é por isso que muita gente não, por exemplo, agradece para comer, não agradece o trabalho, porque não tem a noção espiritual de que o trabalho é um dom de Deus. Os Anauim tinham, porque eles não tinham trabalho fixo, eles não tinham aonde trabalhar, começava daí, não tinha empresa. Quando a gente fala que São José era também um Anauim, às vezes a gente pensa assim, José era um carpinteiro, então ele tinha uma carpintaria lá. Não, gente, não tinha o negócio. Era necessário que a cada dia a pessoa arrumasse o trabalho do dia. Quando a gente fala que São José era carpinteiro, no fundo, é um faz tudo. José era um faz tudo. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro, o que pintasse. O Anauim não escolhia serviço, porque ele tinha que colocar comida na casa. Então havia uma turma que toda manhã saía em busca de serviço, não tinha serviço. Esse serviço podia ser, como o padre falou, um tipo de faz tudo, contratado às vezes pelos ricos para ir lá e arrumar a casa, fazer algumas coisas nas casas. Ele podia também trabalhar e ser contratado com relação à pesca. Você lembra que Tiago, João, André, eles tinham, Pedro, eles tinham meio que uma sociedade. Mas por vezes, se a coisa prosperasse, era necessário contratar pessoas para ajudar ali. Ajudar na pesca, ajudar a arrumar o barco, ajudar a limpar os peixes, enfim. Eram contratados, não tinha segurança. Você sabia, você saía de casa de manhã, o pai de família, a mulher não trabalhava, não podia trabalhar. O pai de família saía de casa de manhã e não sabia se ele ia trazer comida à tarde. E não sabia o que ia pintar para ele trabalhar, ia na onde que parecesse. Uma das coisas também que os Anauim faziam era a questão da agricultura. Plantar, colher, separar as coisas. De modo que eles ficavam como ficam os chapas. Já viram os chapas que ficam na estrada aí esperando o caminhoneiro passar para pegar? Eles ficavam mais ou menos daquele jeito, esperando que alguém os contratasse. Era um sofrimento, por quê? Porque às vezes você tinha o que comer hoje, mas amanhã era uma incerteza. Só que eles tinham muito mais gratidão do que a gente, porque se eles percebiam que hoje eu consegui trabalhar, hoje eu consegui trazer comida para casa, então eles já agradeciam ali, eles já percebiam que aquilo veio de Deus. E a gente não, de novo, a gente fica seguro com as nossas seguranças, com as nossas virtudes, ou com o contrato, com a carteira de trabalho, com isso, com aquilo outro. Mas eles não, como cada dia era uma loteria, aquilo que pingava era a providência de Deus. O trabalho de um Anauim, o valor era uma moeda de prata. Uma moeda de prata, podia ser no campo, na pescaria, no que fosse, se pagava uma moeda de prata. Semana passada você lembra que foi o Evangelho do Perdão, Jesus contou a parábola do homem que devia muito para o seu patrão, lembra? No Evangelho de Lucas fala quanto que ele devia. O cara devia 300.000 moedas de prata. 300.000 moedas de prata. Se uma moeda de prata é o valor de um dia, então ele devia 300.000 dias de trabalho. 300.000 dias de trabalho para o cara. O patrão perdoou ele. Aí ele saiu na rua, encontrou com um cara que devia 100 moedas.
100 dias e não foi capaz de perdoar o outro. E é por isso que Jesus fala do perdão. O quanto que Deus nos perdoou, e agora a gente tem que perdoar as pessoas. Porque aquilo que a gente ofendeu a Deus é muito maior do que aquilo que a gente foi ofendido pelo irmão. Então todo dia havia esses anauim em busca da moeda de prata para trazer a comida do dia. Você viu nessa parábola que o patrão, ele vai várias vezes em busca desses anauim. De manhã, de madrugada, às 9, meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Aqui, cada horário representa o quando Deus nos chamou. A alguns Deus chamou desde criança, a outros no caminho, a outros no calor, no calorzão da vida, no momento de dificuldade, no momento de provação. A outros foram tocados por Deus no entardecer da vida, na hora que estavam ficando velhos, na hora que estavam percebendo que a morte chegava. Enfim, esses horários representam justamente isso. Deus chama a todos, Deus vai em busca de todos a toda hora. Só que na hora de pagar, como o padre falou, a ideia que a gente tem é que Jesus de fato está sendo injusto. O cara trabalhou o dia inteiro, ganhou uma moeda, o outro trabalhou 1 hora, ganhou uma moeda. De novo, essa ideia nossa capitalista, esse dinheiro de mercado que a gente tem. Porque o patrão não pensou assim. O patrão pensou o seguinte: o cara que começou a trabalhar às 5 da tarde, ele também tem que alimentar a sua família. O cara que começou a trabalhar 3 horas, meio-dia, ele também tem que alimentar a sua família. Se eu pegar e pagar proporcional para ele, ele não vai conseguir levar o alimento para casa. Então eu vou ser bom. Eu vou dar uma moeda para que ele sustente a casa dele. Veja que é isso que ele fala para os caras, o patrão. Acaso eu não posso ser bom? Por acaso eu não posso fazer aquilo que eu quero com os meus bens? Aí vem. Ou você está com inveja de que eu estou sendo bom. Aqui então aparece, gente, e o texto nos ensina sobre um pecado que as pessoas não confessam, que é o pecado da inveja. As pessoas não confessam a inveja por 2 coisas. Primeiro, por falta de catequese. Muita gente pensa que a inveja é o zóio gordo, sabe? Zoião com as coisas. Já teve inveja? Não, Deus o livre, eu não tenho inveja não. Tem sim. Todos nós temos esse rabinho aí, da inveja no nosso coração. A segunda coisa, por que as pessoas não confessam a inveja? Porque a inveja, junto com o orgulho, são pecados propriamente satânicos. O demônio, dos 7 pecados capitais, ele não podia pecar por gula. O demônio é espírito puro. Quem está vindo na novena de São Miguel, viu que o padre explicou que os anjos são espíritos puros. O demônio é um anjo. Não peca por gula, por luxúria, por desejo, por mulher. Não peca por avareza. Não peca por vaidade. O demônio peca por orgulho e inveja. Quem está vindo essa semana na novena, todo dia à noite o padre está falando um tema de São Miguel. Hoje à noite tem outro. O padre explicou que, primeiro, Lúcifer quis ser igual a Deus, quis ser Deus, orgulho. E o segundo, a inveja. Inveja de quem? Inveja de nós. A treta toda, a confusão toda foi por causa do que Deus ia dar para nós, e o demônio não aceitou. Esses 2 pecados, então, o orgulho e a inveja, eles caminham junto, e eles têm muito a ver com o meu eu.
Como o orgulho, a inveja no nosso coração também quer ser escondida. Orgulho, rapidinho, o padre não vai falar muito disso. O orgulho, veja, ele no fundo, ele é quando o meu eu quer estar em destaque. Seja quando eu quero ser mais do que os outros, esse orgulho explícito e esse orgulho que irrita todo mundo. Pode ver, na família, na comunidade, quando tem uma pessoa que se acha mais do que os outros, todo mundo já identifica. E aquilo irrita. Então a gente sabe que esse orgulho de se achar mais, ele é irritante. Então a gente esconde o nosso orgulho, se fazendo às vezes de coitado, de vítima, para que as pessoas joguem confete e de novo o meu eu apareça. Ou o que 99% de nós temos, o orgulho aparece no controle das coisas. Quando eu quero controlar as coisas, tem que ser do meu jeito, na minha hora. Quando não sai como eu quero, muito bem, esse é orgulho. Anda junto o pecado da inveja. Por que os dois andam juntos? Porque são pecados satânicos, como o padre falou, na raiz. E porque os dois, tanto o orgulho quanto a inveja, têm raiz na comparação. Quando a gente se compara. Quando eu me comparo com uma pessoa, eu posso me achar que eu sou mais do que ela. Orgulho. Quando eu me comparo, eu posso achar que eu sou menos do que ela. Orgulho também. Se fazendo de vítima. Quem veio essa semana na novena vai lembrar que Jesus, Santa Teresa fala, a humildade é a verdade. Você saber quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Você, como todo mundo, tem virtudes e tem defeitos. Quando você encontra a receita, o saber disso, das suas virtudes, dos seus defeitos, você está encontrando de fato a sua humildade. Você não mascara aquilo que você é. A inveja, ela aparece quando eu me comparo com o outro e acho que Deus está devendo para mim. Você viu aqui no texto, nós trabalhamos o dia todo, uma moeda só, esse patrão aí está devendo para mim. Quando me comparo, aí brota o que de fato é inveja. Abra seu ouvido. A tristeza pelo bem que Deus faz para o outro. Quando eu fico triste porque Deus faz algo de bom para o outro. E aí, gente, todo mundo tem esse bichinho aí. Como todo mundo tem orgulho, todo mundo tem a inveja, que o demônio, de novo, é o pecado próprio. Você pode ser casto, você pode não ligar para bem material, mas o orgulho e a inveja, todo mundo vai ter que lutar, porque de fato é o demônio, é o pecado satânico. A inveja, então, ela vem como um sopro do inimigo. Olha só, você trabalha tanto na igreja, você reza o terço, você vai na missa, ajuda os pobres. E olha a sua família como é que está. Olha aí, está sem emprego. Olha aí, você está isso, está aquilo outro. Veja, eu faço tanto que Deus me dá pouco. Eu trabalhei o dia inteiro e só me deu uma moeda. Aí vem o segundo passo. Olha o seu vizinho, ele não vai na igreja. Olha lá, está com o carrão, está com a vida mansa, está com não sei o quê, está com não sei o quê. Repara então, a gente se compara e começa a achar que Deus está devendo. Que Deus fez mais para o outro, está fazendo mais para o outro do que para mim. Olha, eu vinha na igreja, eu rezo tal coisa, e meu filho não vem, minha filha não vem. Agora essa aqui, ó, nem vem na igreja direito, está aí, ó, a família inteira dela está na igreja.
Eu começo a me comparar e começo a achar que Deus está devendo para mim pelo que eu faço. É a mesma fala dessa turma aqui, gente. Trabalhei o dia inteiro e o que eu recebi? De modo que você tem que lembrar que tudo é de Deus. E Deus é bom. E a bondade de Deus significa que todo mundo é filho de Deus. Pensa agora no maior pecador do mundo que existe agora. Essa pessoa é filha de Deus. E Deus não pode dar bênção, graças para essa pessoa? Ou ela precisa vir na missa? Ou ela precisa pagar o dízimo? Essas bênçãos que Deus derrama, até para os maus, é para ver também se eles se convertem. Você, quando vem na igreja, você tem que vir com esse espírito de que tudo aquilo que eu recebi, inclusive a minha fé e o entendimento da minha fé, é graça dele, é bondade dele. Eu não sou melhor que ninguém que está lá fora, de modo que Deus distribui os seus bens a quem ele quiser. E se ele quiser deixar um satânico milionário, ele deixa. Não é porque o cara não trabalha que Deus não pode ser bom para aquela pessoa. Só que na hora já bate o nosso questionamento, igual os caras da vinha. A gente não percebe que às vezes aquela moeda que Deus está dando para aquela pessoa que está longe de Deus, talvez aquela moeda que vai fazer ela voltar. Porque veja, se esses caras questionaram a Deus, os caras das 5 horas saíram, porque os caras das 5 horas perceberam, o patrão sabe da nossa necessidade. O patrão sabe que eu tenho uma família para alimentar. E hoje, olha, pensa só a alegria da pessoa que trabalhou 1 hora só. Ele pensou assim: meu, não vou ganhar nada, vou comprar um filão e vou ter que repartir lá em 5, em 6 pessoas, em 5 pessoas. Qual foi a alegria na hora que recebeu a moeda e pôde levar o jantar para sua família? Quando Deus então agracia as pessoas, é porque Ele é bom, gente. E eu tenho que parar com esse espírito nosso capitalista, de uma forma espiritual, né? Que é de barganha. A inveja então é a tristeza pelo bem que Deus faz para outra pessoa. Quando eu sinto uma pontada no coração assim, ó, eu sinto uma coisinha, sabe, vem um negocinho e fala assim: mas por que ele e não eu? Por que o padre escolheu essa pessoa para coordenador e não eu? Eu estou aqui tanto tempo, eu faço tanta coisa. Por que essa pessoa conseguiu trocar o carro e eu estou aqui com esse carro velho? Por que isso? Porque eu fico, e aí eu sinto deixa Deus ser bom. São Tomás, então, ele fala que dessa tristeza, brota filhas da inveja. Olha só, para a gente ver o termômetro do nosso coração como é invejoso. Ele vai falar assim que a primeira filha da inveja é a murmuração. Reclamando da vida, reclamando das pessoas. Eu começo a murmurar. Gente, é um dos pecados que mais tem, que mais que a gente atende confissão. Murmuração, gente reclamando. Por que está reclamando? Porque está insatisfeito. Porque Deus não está valorizando aquilo que Ele é. Está murmurando. Olha só, a hora que receberam uma moeda de prata, eles saíram murmurando, eles saíram reclamando. Se eu tenho murmurado, é porque tem inveja no meu coração. Eu estou achando que Deus está devendo para mim. Reclamar de Deus, questionar a Deus, murmurar contra Deus. Segunda filha da inveja, você vê que vai aumentando e vai agravando. A murmuração, ele pode ser um pecado leve, mas às vezes é pecado grave, conforme a murmuração. Aqui já começa a agravar mais ainda. O segundo filho da inveja é detração. É quando
você vê que alguém se destacou, que alguém foi dado a uma pessoa uma bênção. Vamos supor que a pessoa foi promovida no serviço. A pessoa, ela está menos tempo que você no serviço, ela sabe menos do que você, mas ele que foi promovido. Por vezes a pessoa invejosa, ela vê que ela não consegue subir aonde é para ela subir. Então o que é mais fácil fazer? Eu querer rebaixar o que o outro conquistou. Eu começo a falar mal da pessoa. Como o padre falou, lembra? Está aí no nosso coração, gente. Todo mundo murmura, todo mundo fala mal do outro. E esse 90% das vezes que você fala mal das pessoas, muitas vezes é de falar mal mesmo, mas muitas vezes está escondendo a inveja. A pessoa vivia na droga, vivia na bagunça, ficava caída aí na rua. Um dia essa pessoa faz um retiro e se converte. Aí ela está na pegada, sabe? Vem na missa todo dia, confessa, comunga, reza, lê a Bíblia, lê vida de santo, lê o catecismo, ele está. Aí um dia o grupo de oração fala assim: nossa, olha essa pessoa, hein? Você viu a filha de fulano, o filho de fulano? Estava aí na rua, não sei o que, agora você viu como que ele está? Ele está, vamos chamar ele para pregar no grupo? Aí chamam a pessoa, tem 6 meses de convertido. A pessoa vem e está ali alucinada com as coisas de Deus, e ela prega, e ela fala, e todo mundo fala: meu Deus, olha esse cara, olha o que Deus fez na vida desse cara. Aí sempre tem 2 veinhas no grupo, né? Uma veinha fala para a outra assim: nossa, você viu, comadre, o filho da fulana, nossa, ele estava na rua, ele era não sei o que, assim assado. Olha agora, você viu o que Deus fez na vida dele? A outra veinha que está no grupo de oração faz 20 anos e nunca chamaram ela para pregar nada, porque ela está sempre na confusão, está sempre brigando, está sempre com inveja, está sempre causando. Fala assim: né, foi muito bom, né? Mas, falou esse mais, já era, não é? Mas vamos ver se vai durar, né? Eu estou aqui há 20 anos, ninguém nunca me chamou. Eu quero rebaixar o outro. Conheço, hein? Isso é fogo de palha. Conheço esse cara aí. Detração, a gente começa a falar mal do outro. Você viu, fulano foi colocado de coordenador agora na empresa. Né, mas ele não tem curso em Massachusetts. Eu quero rebaixar o outro. Eu não consigo subir, aí eu quero rebaixar o outro. De novo, gente, tem um vermezinho aqui no nosso coração que se chama inveja. Terceira coisa, a coisa vai gravando, é quando a pessoa se alegra porque o outro se ferrou. Tá vendo? Eu falei do filho dela, eu falei que ele ia recair. Ele se alegra porque o moleque caiu, se alegra porque não deu certo, se alegra porque torce para dar errado, ele torce para dar errado, e quando dá errado, ele fica feliz. É um invejoso, é uma invejosa. Quarta filha, é o contrário disso. A pessoa fica triste porque o outro saiu vitorioso, porque o outro conquistou algo. A alegria, o humor da pessoa fica atrelado à vitória do outro. Por que esse vizinho comprou esse carrão aí, ó? Pronto, ficou emburrado o dia inteiro, ficou deprimido o dia inteiro, é um invejoso. Mas como o padre falou, vai aumentando. A quinta filha da inveja é o ódio. Veja, existe raiva e ódio, a gente meditou já.
A raiva parece um pecado bobo, mas não é. Todos nós temos que tomar cuidado com a raiva. Você lembra quando falou da raiva? A primeira leitura falava: até o pecador toma cuidado com a raiva. A raiva é aquele impulso que vem na hora. Só que no impulso que vem na hora, você dá uma facada no outro. Você bate a cabeça do outro na parede. Você dá um tiro aí no trânsito, não é? No trânsito é raiva. Bate ali, não conhece, nunca viu a pessoa. Sai uma raiva, um mata o outro. É a raiva. A gente tem que controlar a raiva. Mas o ódio é pior por quê? Porque o ódio é aquele que se estabelece, que permanece. E eu vou tendo então ódio daquela pessoa porque eu estou com inveja. Nem todo ódio é fruto da inveja, mas tem ódio que é. E a última coisa é a desgraça de matar o outro, do homicídio. A inveja mata. Mata a pessoa, assim, não é? Biologicamente, mas mata também o nome dela, a reputação dela. A nossa língua é capaz de matar o outro. Caim e Abel, não é? Por que Caim matou Abel? Por inveja. Tem um livro do Shakespeare que chama Otelo. Quem já leu vai lembrar que o cara arma com o amigo dele por inveja. Ele tem inveja do casamento, ele tem inveja do dinheiro, ele tem inveja da profissão. Ele arma toda a trama, toda a tragédia ali do livro vai rolando por causa do amigo dele tendo inveja do cara. Padre, eu percebi que eu tenho inveja. Como o padre falou, orgulho e inveja, gente, a gente vai ter que lutar até ir para o céu. Qual que é o remédio para a inveja? Como que eu rebato quando eu percebo a inveja no meu coração? 2 remédios. O primeiro, abençoe as pessoas. Você percebeu que o inimigo jogou, tipo assim: olha esse cara está se destacando, esse cara comprou isso, esse cara está feliz, esse cara. Quando você perceber isso, você fala assim: Senhor, abençoe a vida dele. Você dá a bênção à pessoa. Na hora que o demônio querer jogar esse veneno da inveja, você abençoa aquela pessoa. Na hora, Senhor, abençoa essa pessoa. A segunda coisa é agradecimento. Ter a virtude do agradecimento. Meus irmãos, não é inveja você, por exemplo, olha como falta a catequese, né? Não é inveja você trabalha na firma lá e fala assim: um dia vou ter um carrão igual esse meu patrão. Você pode sonhar. De novo, da mesma forma que a igreja condena o capitalismo selvagem, também condena o comunismo. Não é comunismo. Os bens materiais são direito seu, está no catecismo. Não é tudo do Estado, como o comunismo. Há direito, e você tem o direito de querer uma casa melhor, de querer um carro melhor, de querer dar estudo melhor para os seus filhos. Tudo isso é direito. Mas eu não posso ficar triste quando o outro tem e eu não. Eu posso sonhar e pensar assim: nossa, um dia vou trabalhar e vou conquistar isso, vou querer assim, vou querer. Agora, se vem a tristeza, daí é um pecado. Então, qual que é o segundo remédio contra a inveja? Quando você perceber essa pontada no seu coração, agradecimento. Senhor, eu queria uma Ferrari, mas obrigado pelo meu Fusca, porque é a minha moeda de prata. O Senhor cuidou de mim. O necessário você tem para viver. Eu agradeço. Na hora que vem essa comparação, você agradece. Olha só, a comparação, ela pode ser de bens materiais, ela pode ser física. No adolescente, na cabeça do adolescente, isso é muito comum, mas de adulto também, sabe? Porque eu sou feio, sou narigudo, sou não sei o que, sou isso, aquilo, outro.
Agradeça. Jesus, obrigado pela minha napa. Sempre tem um que gosta de tubarão, mano? Sempre tem uma mulher aí que gosta de tubarão, ele vai lá, pá. Agradeça, porque tem um porquê, sabe? Se eu fico me comparando, vai botar tristeza e nunca que tem fim isso. O agradecimento, ele escancara também as bênçãos de Deus para nós. A gente ser filho grato, é uma moeda de prata, é o necessário seu, só isso. Tomar cuidado com a comparação, quando a gente fica se comparando, e tomar cuidado com esse veneninho que é a tristeza na nossa alma, quando a gente percebe que Deus foi bom com o outro, independente se ele vem na igreja, se ele não vem na igreja, se ele é padre, se ele independente, deixa Deus ser Deus para todo mundo. Dá a bênção e agradecer. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, recebido pelo poder do Espírito Santo.